Boa tarde a todos, todas. Estamos aqui para mais um diálogo com egressos. Eu sou o professor Luiz Carlos Pinheiro Ferreira, da Universidade de Brasília, Departamento de Artes Visuais. Atuo também no programa de pós-graduação em Artes Visuais e hoje estou aqui para a realização da terceira entrevista que eu estou denominando de diálogo com egressos, né, com o querido Henrique, que vai falar um pouquinho da sua trajetória, de questões relativas, né, à sua experiência com a vida, experiência de vida, experiência com a sua formação, e também com a questão da escrita e a pesquisa do TCC. Esse projeto, como eu falei nos vídeos anteriores, eles têm inicialmente esse objetivo, né, de pensar essa relação do egresso com a pesquisa acadêmica na graduação e, ao mesmo tempo, também considerar as questões da história de vida de cada um desses sujeitos, né? As experiências formativas, autoformativas, que estão vinculadas com a minha pesquisa de doutorado, inicialmente, e agora no programa de pós-graduação. Então, é um prazer hoje eu estar aqui com o Henrique, agradeço antecipadamente aqui, mais uma vez, né, a disponibilidade dele em participar da semana de extensão da UNB. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do Henrique. Então, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, que agradeço ao professor, né, querido professor, a oportunidade de poder revê-lo, de estar aqui novamente, né, e de estar aqui presente, poder refletir sobre e poder contribuir também, né, com esse trabalho. Então, em primeiro lugar, meu nome é Henrique de Siqueira, Henrique de Siqueira e Silva, e eu assino, né, o nome artístico como Henrique de Siqueira. Tenho 40 anos, sou formado em artes visuais pela UNB, fiz o bacharelado, a licenciatura, e logo em seguida eu fiz uma especialização em patrimônio cultural, né, também pela Universidade de Brasília. E atualmente estou atuando na Secretaria de Educação, como professor de artes visuais, lá no Gama, aqui no Gama mesmo, no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama. E na escola eu estou atuando como um professor de música, eu estou no ensino integral, lá na escola onde eu trabalho, tem uma orquestra e eu cuido da orquestra, né? Eu também, como artista, aprendi a tocar o instrumento, né, o violino, aprendi a música, então são várias vertentes, eu vou, né, na medida que eu vou falando, eu vou explicando como é que se deu isso na minha vida, né? Essa questão dessa trajetória, né? Então, em primeiro lugar, o professor Luiz, como sabe, ele foi meu orientador, tive a oportunidade, né, o privilégio de estar com ele e poder me orientar no meu TCC, na minha pesquisa, que se chama Quadrinhos, Circo e Autoformação, uma trajetória de vida e aprendizagem. Então, essa questão da autoaprendizagem, da autoformação, ela está introjetada na minha vida, porque eu atuo em algumas linhas das artes. Eu comecei com as artes plásticas, com o desenho, eu desenhava desde criança e incentivado pelo meu irmão, pela minha família. Eu tenho um irmão que ele também é o meu grande incentivador. Ele ia ser padre na época, quando eu era menor, né? E ele chegou a ir para minha casa, de ônibus, ele trouxe uma mesa de desenho para mim, era gigante essa mesa, ele levando essa mesa para mim, dentro do ônibus, ele trouxe de Belo Horizonte até Brasília. Então, é uma situação assim, que marcou muito minha vida, e aí eu não podia deixar de levar isso para frente, né? De ter o desenho, de ter as artes tão presentes na minha vida. Começou assim. E depois, esse meu irmão que estudou para ser padre, ele passou toda a trajetória, que no final, quando ele decidiu entre se tornar padre, ele virou palhaço. Então, de padre, ele virou palhaço. Ele fugiu da igreja e entrou para o circo. E aí o circo entrou na minha vida também, através deste irmão, né? E aí, com a morte da minha mãe, em 2007, ele voltou para casa, e aí nós, né, nós formamos um grupo, uma trupe de teatro chamada Cia Pilometagem. Então, nós levamos a arte do circo, né?
E aí aprendi tudo com este meu irmão, que também ele aprendeu com outros mestres durante a trajetória da vida dele. Ele viajou o Brasil e o mundo, ele foi para a Espanha, Uruguai, e conheceu outros mestres que muitos deles não tinham nem a leitura, não sabiam ler, escrever, como o mestre Zezito aqui em Brasília. Ele era um mestre aqui de Águas Lindas, de Goiás, e eu também tive o privilégio de poder fazer vivência com esse mestre e aprender a arte do circo, do teatro de boneco, da música, e também sempre levando comigo essa coisa das artes visuais, né? Essa coisa do desenho, né? E quando mais jovem, eu tinha um vínculo, né? Uma série de amigos que também tinham o mesmo interesse, né? Como a gente sempre faz, aqueles grupinhos, né? Então, estes meus amigos, eles gostavam também de desenho, nós formamos um grupo de desenhistas. A gente lançava um quadrinho, nós tínhamos como interesse em comum as histórias em quadrinhos, né? E aí eu lia bastante as histórias em quadrinhos, americana, brasileira, e aí surgiu esse interesse de produção, como é que se produz história em quadrinho? Isso em 1998. Então, não tinha a internet, né? Hoje em dia você pesquisa ali rapidinho, você aprende como é que faz. Mas naquela época não, a gente tinha que pesquisar mesmo e cair de cabeça, aprender fazendo na prática, né? E aí nós descobrimos como fazer as histórias em quadrinhos e nós lançávamos todo mês. Nós tínhamos uma temática. Esse mês vamos falar sobre isso. Por exemplo, em 1999, nós lançamos O Fim do Mundo, que foi uma história em quadrinhos com a temática sobre o fim do mundo. Então, todo mês a gente fazia uma história em quadrinhos diferente, a gente tirava xerox, dinheiro do próprio bolso, e saía distribuindo entre os amigos, vendia pelos correios. Então, eu tive essa trajetória aí com as artes visuais. E esse grupo de desenho chamava Catuamangá. Esse grupo, a gente participou de entrevistas, foi para a televisão, foi interessante aquela época. E aí, meu interesse pelas artes visuais foi aumentando através das histórias em quadrinhos, eu fui conhecendo técnicas de desenho, de pintura, e aí foi aflorando meu interesse pelas artes visuais, até ter o desejo de ingressar na Universidade de Brasília, né? E foi quando eu entrei, conheci a universidade, tive o privilégio de passar por vários professores que ampliaram o nosso conhecimento com relação às artes visuais, com relação à arte contemporânea. Eu tinha meio que uma parede assim, sobre o que era arte contemporânea, o gostar da arte contemporânea, se aquilo era arte. E aí a gente vai ampliando a visão, vai com os textos, com os artistas que a gente vai conhecendo, entrando em contato. E na UNB, eu senti essa necessidade também de lecionar, né? Daí o desejo de fazer a licenciatura também. Então, foi toda uma trajetória que foi se construindo com o tempo, que já tinha iniciado lá atrás, que eu fui construindo com pesquisa individual e com gostos, por exemplo, com influências de amigos, né? E aí com pesquisa, com livros, comprando revistas de artes, né? E aí estudando pessoalmente até ingressar na universidade. Então, quando eu ingressei, a gente já tinha meio que consolidado aquele conhecimento. E na universidade me ajudou, auxiliou no processo de ampliar o leque com relação às artes plásticas e com relação ao mundo, né? A arte, ela não tem essas paredes, ela é simplesmente aberta, né? Você pode ir por qualquer caminho, então você tem que decidir o que você gosta, e aí você vai naquele sentido, né, que você quer, você vai ampliando, você vai estudando, vai comprando materiais, vai juntando, e você vai criando o seu caminho, o seu trajeto. E aí, dentro da universidade, eu percebi que eu queria lecionar, que eu queria estar em sala de aula, tinha necessidade de espalhar este conhecimento que estava construindo dentro da universidade, que estava melhorando e ampliando a minha visão.
E aí também, com esse trabalho de família, né, que aprendi com meu irmão, com circo, tudo, nós fomos trabalhando literalmente com arte mesmo. Aprendi a escrita de projetos, fomos premiados pela Fundação Nacional das Artes, pela Funarte, recebi 3 prêmios da universidade, da Funarte, né, da Fundação Nacional das Artes. E nesse prêmio a gente pôde ampliar mais nosso trabalho, melhorar mais, construir experiências novas, né, com as artes e também com o circo. E aí nós fomos participando de festivais, melhorando, né, o repertório. E aí nisso eu fui pesquisando a música também, estudando o violino. Por exemplo, minha experiência com a música foi interesse mesmo, assim, eu gostava de orquestra, e eu queria entender como é que funcionava a orquestra, como é que se tocava aqueles instrumentos. E aí eu tive a oportunidade de ganhar um violino quando eu era adolescente e estudava. Tanto que eu estudei em vários lugares, assim, estudava onde tinha curso de graça, eu ia lá e fazia curso de música. E eu fui estudando por mim mesmo, assim, fui pegando instrumento, buscando conhecimento com um, com o outro, e fui somando isso. E guardei essa questão da música comigo. Estava lá, né? Por exemplo, eu utilizo a música até hoje no meu trabalho com o circo, com as apresentações de teatro que a gente faz, sempre utilizo a música, mas eu nunca tinha lecionado ou trabalhado com a música verdadeiramente, assim, com o violino, né? E deixei essa questão do violino até de lado, fiquei um tempão sem tocar violino, e com o passar do tempo, formei na Universidade de Brasília, e aí continuei com os trabalhos com o circo, fiz a pós-graduação, né, a especialização no mestrado, fiz a especialização na área de cultura popular, na área de patrimônio cultural. E aí, como o grupo que eu trabalhava já trabalhava com essa questão da cultura popular, com essa questão do popular, né? Por exemplo, nós aprendemos com essa vivência do mestre Zezito em Águas Lindas de Goiás, a gente aprendeu a construir os bonecos populares, aprendeu a trabalhar com circo de rua, teatro. E aí eu pude pensar melhor na especialização sobre o patrimônio cultural, por exemplo, sobre a experiência do mamulengo. O mamulengo ele foi tido como patrimônio imaterial. E aí eu pesquisei a fundo sobre o mamulengo e foi muito interessante. Isso enriqueceu o nosso trabalho, tanto que logo após essa minha pesquisa, né, na especialização, logo após a gente conseguiu um financiamento do governo, da Secretaria de Cultura de Brasília, com relação ao Teatro de Bonecos do Mamulengo. E aí nós levamos esse espetáculo do Mamulengo para as escolas, eu pude circular com esse espetáculo. Então, tudo estava interligado, essa questão das artes visuais, do circo, do teatro, né, do teatro de bonecos, da música. E, em seguida, nós construímos este espetáculo, né, nós circulamos com este espetáculo do Teatro de Bonecos, do Mamulengo, que é patrimônio imaterial, e dando continuidade com essa questão do trabalho, eu tinha essa necessidade, senti essa necessidade na Universidade de Brasília, de lecionar, de passar isso, né, em escola, e aí eu passei no concurso em Unai, não quis assumir lá, e depois eu passei na secretaria, com um edital temporário, na Secretaria de Educação, já estou 3 anos no Gama, e no Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama. Então, estou lá há 3 anos lecionando, né, com artes visuais. Quando eu cheguei na escola, eu cheguei lá no primeiro dia de aula, me apresentando para a diretora, falei, sou o professor Henrique. Aí ela falou, olha, a gente não está precisando de um professor de artes plásticas, não. A gente quer um professor que toque violino. Aí eu, toca violino? Como assim? Aí, foi a primeira coisa que ela falou. Eu falei, não, eu toco violino. Só que fazia uns 5, 10, não sei, mais de 5 anos que eu nem pegava no violino, assim, por conta do trabalho que a gente vai tendo, né?
de repente eu me vejo voltando lá atrás, né? Pegando o instrumento de volta, meu instrumento estava até sem cordas, eu tinha que comprar cordas, e voltei a tocar violino novamente, até por causa da escola, né? E aí descobri que a escola tinha um projeto maravilhoso que estava abandonado por falta de professor, de profissional que tocasse violino. Aí eu falei, não, vamos tocar esse projeto para frente. E aí eu cuidei da orquestra da escola, estou lá há 3 anos, já fiz várias apresentações com música. Então, e lá é interessante que são jovens assim que saíram eles não têm basicamente o que comer em casa, sem eles não têm alimento em casa, mas eles comem na escola por lá ser integral, né? Eles ficam o dia inteiro. Eles ficam de manhã à tarde, eles almoçam, lancham, eles se alimentam na escola. Em casa, muitos deles não têm o que comer, ainda mais agora na pandemia, né? E aí são alunos assim bem carentes. De repente, esses meninos estavam tocando violino. Então, isso é um projeto muito lindo mesmo, que transformou a vida de muitos mesmo. E aí tem deles lá que já saíram da escola, que me ligam, falam, gente, vamos, professor, vamos montar, vamos continuar com a orquestra. Eu falei, olha, se pudesse, eu continuava, mas é porque a escola, ela ganhou de um projeto, de um projeto, ela ganhou foram 20 violinos, um violoncelo, e estavam lá tudo abandonado, tudo desafinado. Aí eu fui lá, afinei tudo, e montamos a orquestra, e aí foi assim. E aí os meninos ficavam loucos para poder entrar na orquestra da escola, e eu selecionava sempre os melhores, assim. Cada ano eu fazia uma seleção e entrava 20 alunos para essa orquestra. Então, era uma oportunidade maravilhosa de poder levar a arte, né? Tanto que as minhas aulas eram bem didáticas, assim, com essa experiência do desenho, desenhava tudo, assim, no quadro, eles ficavam maravilhosos, assim, maravilhados com os desenhos e a oportunidade de aprender música, né? Isso modificou a vida deles. Então, foi isso, esse é um pouquinho do meu trajeto, da minha pesquisa, né? Essa necessidade e essa inconstância que a gente tem, essa necessidade de estar pesquisando, a gente não para nunca, né? Então, essa questão de pensar que não foi válido, né? Estudar música, mas olha só, eu fiquei na escola agora por conta da música, né? Sim. Então, a música lá atrás, que eu mesmo pesquisei, que eu mesmo fui lá, construí a minha base, solidifiquei, né? E então, olha a importância da autoformação, dessa trajetória de vida, né? De você buscar esse conhecimento, de solidificar esse conhecimento e botar em prática isso, né? Então, como eu pude colocar isso em prática, né? Esse conhecimento que eu busquei, essa autoformação, mesmo que são linguagens diferentes, mas que eu pude fazer essa ligação entre as artes plásticas, a música, o teatro, o circo, são áreas distintas, mas que eu pude interligar elas, né? E isso foi graças à Universidade de Brasília, né? Foi graças a essa pesquisa que a gente vai fazendo, e pretendo continuar também, não quero parar, porque é constante, né? Constante esse estudo, tem que ser constante. Professor, que é professor mesmo, não para, né? Então, Para, justamente. É um movimento permanente. E aí, deixa eu até aproveitar, Henrique, para te fazer uma pergunta que tem a ver com todo esse histórico inicial que você trouxe, mas é porque, até para o futuro discente, né, o aluno do curso que esteja vendo esse vídeo, ou o próprio professor, enfim, a comunidade interna, externa, para entender, porque uma das questões, né, de pensar até nas narrativas de formação em artes visuais, a gente bota em artes visuais porque é a linguagem na qual você se formou na graduação, né, no curso, vamos dizer, superior. Eu não gosto muito dessa expressão, mas né, a gente denomina de curso superior, na graduação. E essas experiências que você teve, né, anteriores, que, claro, como você mesmo falou, fez parte, né, ela foi compondo as questões subjetivas do seu próprio interesse com as artes, ampliando aí a questão até das linguagens, como você falou, a música, o teatro, né, a questão do circo, né, do corpo, né, que transita ali na coisa do circo, que tem relação com o teatro. Então, quando você
quando você escolheu, por exemplo, eu vou fazer um curso de artes visuais, né? E aí, nesse momento, você quis institucionalmente pensar numa graduação, num curso superior em artes visuais. E aí, só para entender a escolha de uma determinada linguagem, porque, como você vem da música, transitou, né, na questão do teatro de bonecos, enfim, você tem uma formação múltipla, né, em termos das linguagens artísticas. Uma formação de vida, né, de história de vida, no sentido daquilo que você busca, e uma formação acadêmica nas artes visuais, né, numa licenciatura e num bacharelado. Desculpa, porque depois, quando você falou, eu me lembrei que você já tinha o bacharelado, e aí você pediu a dupla habilitação fazendo a licenciatura. E aí, claro, né, isso é algo que eu fico extremamente feliz, porque quando um aluno diz, nossa, eu quero dar aula, quero ir para a sala de aula, quero lecionar, né, para o professor da licenciatura, que é o meu caso, que atuei muitos anos, a gente fica felicíssimo, porque, né, tem tanto aluno que entra na licenciatura dizendo, mas eu não quero dar aula, né, numa negativa de devolução daquilo que foi investido nele durante muito tempo. Que é isso, né? A licenciatura é um investimento no sujeito para ele devolver. Então, eu queria agora que você, né, falasse um pouquinho para a gente, considerasse a questão da escolha, né, de um curso de graduação, né, numa universidade pública em artes visuais, porque nós temos ali a música, a licenciatura na própria música, na UNB, então a gente tem o teatro, né, você seria um excelente aluno em todas essas modalidades. E aí você foi para as artes visuais. Claro, tem o quadrinho, tem tudo isso aí que você trouxe inicialmente da sua apresentação. Mas houve alguma questão de registro ou de uma memória de escolarização lá na educação básica, de repente nas séries iniciais, né, que te fisgou com a questão, eu acho que é com desenho, que você fala do desenho, né? Com a coisa do sermão da prancheta, né? Dessa coisa da mesa de desenho. Então, você lembra desse registro no mundo da casa, ele está pontuado, né? Pela questão até do seu irmão. Mas na escola, você tem algum registro desse de memória para pensar nessa coisa que nos fisga, né? Que nos pega, que é a questão até da própria arte, de um modo geral? Então, vamos lá. É muito interessante essa pergunta, porque, para mim, essa escolha não foi difícil, porque tem uma linguagem que é uma linguagem que eu sou apaixonado, né? E também, eu acho que porque uma questão de busca independente. Não fui influenciado, assim, claro que teve meu irmão que me auxiliou com essa mesa de desenho, mas antes dele, eu já tinha interesse, né? Esse interesse que nasceu mesmo na escola, ali, antes mesmo da escola, com a cultura popular, com a cultura em massa dos desenhos animados, com a cultura em massa solidificada através das histórias em quadrinhos, né? Então, entender como é que funcionava esse universo, eu acho que esse interesse particular que era maior do que o circo, maior do que o teatro, maior do que da música, né? São áreas que eu gosto, que eu me interessei, que me interesso, claro, pesquiso até hoje, mas que as artes visuais têm esse cantinho especial. E na hora de decidir a escolha, né? Uma grande escolha, que é fazer o curso superior, que eu escolhi as artes visuais, não tive dúvida. Eu cheguei falando, é isso que eu quero. Eu quero aprender mais. E eu sentia que eu precisava aprender mais e ampliar mais este universo das artes visuais na minha vida. Tanto que ampliou bastante, porque eu não tinha esse conhecimento de como é que funcionava a arte contemporânea, a história da arte em si, como é que foi, como é que se deu, esse caminhar da história da arte, e está tudo ligado, assim, a história da arte com o universo dos quadrinhos, com o circo, né? Então, entender como é que isso funciona foi fundamental. Foi fundamental ali para a minha escolha, na hora de chegar e decidir, não, é isso que eu quero. Né? Então, eu já sabia que eu queria, porque as artes visuais sempre teve esse espaço, esse lugar e de interesse particular. Mesmo que meu irmão ali influenciasse com o circo, com as outras áreas, mas essa foi uma pesquisa minha, individual, que cresceu comigo, assim. Eu sempre tive interesse ali na escola,
tanto que me destacava dos outros alunos com a questão do desenho, e aquilo me trazia um prazer pessoal, né? Você ser reconhecido por um trabalho assim, que para gente que desenha, que faz ilustração é tão simples, mas que para os outros assim é tão diferente, mas, né? E isso é legal, você ter esse reconhecimento, e isso vai te levando para esse rumo, né? Então, na hora da escolha, não foi difícil. Acho que eu respondi, né? Sim, sim, não, e também não tem respostas assim fechadas, né? A gente está num diálogo, por isso que eu fiz questão de botar diálogos, porque a dialogicidade ela é muito mais interessante do que, às vezes, uma pergunta, né, uma resposta fechada, pronta. As respostas aqui, elas estão abertas, estão em movimento, porque, como você mesmo até na hora da sua apresentação falou mestrado, ou seja, é o interesse de continuar a pesquisa, né? Que você fez especialização e o mestrado saiu como um ato falho, assim, tipo, é mestrado. Foi. É porque realmente eu tenho interesse mesmo em dar continuidade. Sim. E tudo pausou assim por causa da pandemia, né? Mas Mas é excelente isso, porque também aciona em você, né, uma coisa do inconsciente, no sentido de, nossa, eu falei algo que eu quero, né, que eu ia falar outra coisa e falei outra, que é o ato falho, né, que a gente tem, às vezes, trocando uma palavra pela outra. Então, é bom que já te ajuda a dizer, nossa, realmente eu quero isso, né? Está lá guardado, esperando o momento certo. verdade. A Vai estar aqui pandemia, dentro, né? a pandemia não parou, a gente está aí nos processos, estão todos adaptados, né, à situação pandêmica, mas a universidade continua, né? Sim, que bom. Até aproveitando, né, para dizer aqui que muitas vezes muitas pessoas pensam a universidade está parada. Não, ela está. Eu trabalhei tanto quanto, né, na pandemia, estou trabalhando tanto quanto na pandemia como no presencial, né? As orientações não pararam, as pesquisas, os artigos, aula virtual, né, no ambiente virtual. Então, a universidade está parada no sentido do lugar, da temporalidade do lugar, mas está tudo funcionando. Então, fica aí uma coisa de, tem que continuar a pesquisa, porque, inclusive, o que você trouxe na especialização é fundamental pensar nessa coisa do popular. E aí a pergunta que eu te faço agora em seguida, porque você já até comentou, né, do outro tópico, que seria os contextos vinculados, né, outros contextos vinculados ou não ao campo das artes visuais. Que aí você falou de toda essa sua passagem pelas outras linguagens no sentido autoformativo. Eu busquei a música, eu busquei o teatro, né? No sentido da pesquisa individual mesmo. E a universidade ela está no lugar da instituição que cria mecanismos, cria direcionamentos para ensinar o sujeito a fazer pesquisa, a estudar, a passar por disciplina A, B, C, D. Então, é uma instituição, né, na qual, para você ter um certificado, vamos dizer assim, dessa formação erudita, você tem que ingressar numa instituição. E aí a pergunta, né, para você comentar um pouco para a gente, seria: quando você ingressou na universidade, a partir do momento que você se deparou com o mundo acadêmico, né, o mundo acadêmico no sentido do erudito, da coisa institucionalizada, você sentiu alguma diferença das experiências anteriores, muito, associadas muito assim à coisa do popular, de uma coisa muito da raiz, da coisa do própria ideia do circo, né, dessa formação que é feita pelo mestre, por aquele que teve uma história, né, de vida naquele lugar do picadeiro, na lona, né, vamos dizer, no chão de terra batida, que é uma expressão muito bacana de pensar, e que passa esse conhecimento adiante. Então, isso é da ordem do popular, é da ordem de uma artesania, e a universidade trabalha com outra formação. E aí, quando você ingressou, você teve dificuldade de coadunar ou de perceber que a universidade, às vezes, privilegia, vamos pensar, imagens mais eurocêntricas, imagens de arte mais eurocêntricas do que populares? Você sentiu essa diferença ou você conseguiu perceber e trabalhar essas nuances entre o que a gente entende por uma dicotomia, entre o popular, entre arte e artesanato, entre aquilo que é popular e aquilo que é erudito? Então, eu posso comparar isso com uma imagem de um copo, né? Quando eu cheguei, Sim. eu sinto que o conhecimento dentro da universidade não era diferente, assim, mas era como se fosse um copo quebrado. Um copo quebrado, e você tinha vários pedaços desse copo, desses pedaços de vidro, que você ia estudando por partes,
né? Por exemplo, ali dentro do popular, né? Então, o que era o popular? A palavra popular, o folclore. E aí você vai catando esses pedacinhos de copo, né? E você vai juntando esses pedacinhos até formar o copo inteiro. Então, eu senti que era basicamente por esse caminho, por isso que eu não tive tanta dificuldade, porque você vai esmiuçando esse conhecimento, você vai, por exemplo, da cultura popular, do circo, você vai esmiuçando, você vai entrando mais profundamente. É claro que você sente um certo impacto, assim, porque você precisa lidar com uma escrita acadêmica que é diferente do conhecimento passado oralmente ali, por exemplo, através dos mestres que eu tive a oportunidade de vivenciar, como o mestre Zezito, né? A experiência dele é passada totalmente oral, né? E pelo o modo de agir, o modo de fazer. Então, é você pegar essa fala desse mestre, que não tem essa escrita acadêmica, e transformar isso em uma escrita acadêmica. Então, eu comparo isso com esse copo quebrado. E aí você vai esmiuçando esses caquinhos e você vai juntando ele no seu curso e monta o copo que você quer no final. Então, posso comparar assim. A gente que é de artes visuais tem essa mania, né? Então, é diferente, sim, mas que é mais específico, é mais juntando essas peças que você vai encontrando, né? Que os professores vão passando ali os textos, que isso vai te levando por este caminho. Então, é um pouco diferente, sim, mas que não dá, que não quer dizer que você não consiga, mas que dá sim, dá para conhecer, dá para seguir, basta você, né, com auxílio, né, claro, dos professores, tudo, você vai juntando as peças que você mais tem essa relação e que mesmo que você não tenha relação alguma, você consegue também juntar e trazer isso para o seu trabalho, trazer isso para o universo que você consegue identificar, que você se identifica mais, né? Tem isso também. Que no final, o seu TCC, você vai caminhando pelo que mais você se identificou durante o curso. Não é isso? Não, sim, essa ideia, né, a imagem do copo foi excelente como exemplo, né, porque em algum momento você tem um copo inteiro, né, que está lá em algum lugar onde você lida com esse copo, você trabalha com esse copo, você brinca com esse copo, você faz mil coisas, né? E Sim. o outro lugar é como se você estivesse entendendo as partes que formam esse copo, né? Todo um processo, todo um movimento, toda uma questão ligada a como que surge, né? Os processos que eu digo assim formais mesmo, né? De feitura de um determinado copo, o vidro, como que se processa e tudo mais. Então, isso seria mais o caminho acadêmico, né? De pormenorizar, de detalhar Isso. os conhecimentos divididos em disciplinas, em períodos. Bacana, muito boa. Isso que você falou das artes, a gente usa muito essa ideia das metáforas, das imagens, para poder Isso. explicar as coisas, né? Eu perguntei Exatamente. isso porque, às vezes, eu observo, né, em orientações ou em determinadas disciplinas, né, que eu já lecionei, no caso até daquela LACPOP, Elementos de Linguagem, Arte e Cultura Popular, que eu até vou nesse semestre agora lecionar novamente, já tenho, a última vez que eu dei foi em 2015, que eu voltei do doutorado. Então, assim, os alunos ficam sempre perguntando, o que eu posso pesquisar isso? Né? É uma pergunta muito recorrente, às vezes, na disciplina. Eu posso fazer uma pesquisa sobre tal tema? Eu digo, posso. Aí eles levam um susto, né? Porque eles vêm academicamente estruturados ou orientados a pesquisar coisas que estão ligadas mais a um lugar, né, de um pedestal, de uma imagem eurocêntrica. Então, quando a gente brinca, não, você pode pesquisar o comercial de televisão, aí eles levam um susto, né? Porque Sim. é uma coisa do cotidiano que as pessoas acabam não pensando que isso é cultura, é conhecimento, é informação, faz parte da vida de todos nós, né? Então, muito bacana você, né, trazer esse depoimento, essa narrativa, melhor dizendo, até para mostrar, né, que sujeitos que têm história, né, eu sempre penso assim, meu aluno do primeiro período ele é um sujeito com história, né? Ele não é um sujeito esvaziado, ele é um sujeito com história. Então, ele chega ali Sim. para fazer uma graduação numa área específica do conhecimento, mas ele tem uma história, ele tem coisas para contar, tem conhecimentos.
Então, abrir espaço para isso é fundamental, né, para o professor aprender e para permitir que esse sujeito também utilize esse conhecimento em relação àquilo que está sendo oferecido na universidade, que eu acho que foi o teu caso, né? Você foi muito perspicaz nessa questão de escolher as artes visuais, pensando em todos os trânsitos que você teve com as outras linguagens, mas, claro, o desenho, né, a representação, a forma, aquilo estava mais assim, pulsante, né, no seu desejo de formação. E o interessante é que você, à medida que você chega na escola e que a diretora diz, olha, artes visuais, mas precisamos de um professor de música, de violino. Aí você, no momento certo, na hora certa, né, naquela escola, eu toco violino. Ela deve ter levado um susto, né? Porque, tipo, como, né? Então, olha que interessante como o universo, né, conspira e como que as coisas casam, né, Henrique? Isso é muito bacana, é uma história muito interessante, até para que outros sujeitos possam pensar, nossa, isso pode acontecer comigo. Claro, a partir do esforço, da dedicação, porque você, né, foi meu aluno, enfim, fez a LAC Pop comigo, agora que eu lembrei, você fez a coisa do riso no Bakhtin, olha, como é que é a memória. Exatamente. Você fez LAC Pop comigo, trazendo a coisa do riso, do palhaço, você, o Ademir, justamente, olha que bacana. Eu falei da disciplina e não mencionei. Então, você é uma, né, tem assim, é uma experiência, né, que perpassa esses lugares do cotidiano, da vida cotidiana, da formação autodidata, posso dizer assim, autoformativa, e para o caminho formativo que a universidade oferece. Continuando agora, à medida que a gente está, né, pensando sobre todos esses processos, e claro, acho que até a questão do LAC Pop não foi à toa, né, de elementos de linguagem, arte e cultura popular, que é o nome da disciplina, né? A gente fala LAC Pop, que é a sigla, que é do currículo antigo, né, uma disciplina do currículo antigo de artes visuais. Quando você se endereçou, porque a gente está falando, né, dessas questões dos contextos vinculados, as diferentes experiências com as linguagens, quando você pensou num tema, né, a gente pensa temas ou temas de pesquisa, né, que está vinculado justamente àquilo que você quer trabalhar no TCC. Eu, particularmente, tenho um aluno do PI que faz PI comigo e depois ele vai para o TCC. No teu caso, você fez PI com algum professor no departamento, fez o bacharelado e depois você teve que direcionar uma outra escrita para um outro TCC da licenciatura sem fazer um outro projeto interdisciplinar, que seria a disciplina de PI. Então, você usou um arcabouço, usou todo um estudo, vamos dizer, teórico do primeiro PI para o bacharelado. E depois a gente reorganizou isso na licenciatura. E aí, como foi a sua experiência de pensar nesse tema, particularmente caminhando, né, de PI, falar um pouquinho de como foi a experiência de PI, bacharelado, e depois indo para a licenciatura, quando você elege, quando se discute, ou quando você traz, né, para a orientação, que foi, né, comigo, para pensar na sua pesquisa naquele momento da licenciatura em artes visuais. Como é que você fez essa migração desses temas? Então, essa questão da migração dos temas, as disciplinas que eu peguei, né, elas foram marcantes, fundamental para essa escolha, por exemplo, a sua, né, de LAC Pop, que eu tive a oportunidade de pesquisar o riso. Eu sabia que eu tinha essa questão, né, do circo, que eu já trabalhava, e aí eu queria não deixar de lado essa questão, né, de toda a minha trajetória e de trazer isso para essa pesquisa, né, como um objeto de pesquisa. E aí eu tive isso como marcante. Então, em primeiro lugar, foram as disciplinas, foram fundamentais para auxiliar nesse processo de escolha do tema, né? Claro que não foi assim, de uma hora para outra, né? Você vai, com as pesquisas, com os trabalhos que você vai fazendo, você vai percebendo ali o que é que você vai, o que você quer trabalhar, o que você quer focar ali no seu trabalho, né? Então, em primeiro lugar para mim foi a escolha dessas oficinas e depois foi uma questão de pesquisa pessoal e de interesse pessoal mesmo nesses temas, de aprofundar de olhar para si, né? Eu queria olhar
para mim e entender por que eu faço isso, por que eu faço circo, por que eu faço teatro, por que eu gosto de desenhar. Eu queria entender isso nessa minha trajetória, e buscar isso, e transformar isso nesse trabalho, né? De pensar sobre esse trabalho, né? Buscar compreender e transformar isso para essa pesquisa. Então, isso foi fundamental também. Então, você olhar para si e saber o que você quer, né? E as disciplinas que você vai pegando ali, elas vão te auxiliando nesse processo assim, de escolha da temática. Tanto que, por exemplo, o tema foi quadrinho, circo e autoformação, né? Então, tem todo um histórico, tudo interligado ali na minha trajetória de vida, né? E aí, só então para ressaltar, esse tema, ele veio lá do PI, ou em PI você trabalhou mais um tema voltado para o bacharelado? A questão do bacharelado foi diferente. No bacharelado, eu trabalhei com a questão mais forte com relação ao circo, com relação à performance. E aí foi uma performance que eu fiz com a Beatriz, com a Bia Medeiros, né? Sim. E ela foi minha orientadora, tudo. E aí, no bacharelado, por que eu resolvi iniciar com o bacharelado? Pela questão da linguagem do circo, estava trabalhando, que eu queria entender essa questão da performance, né, influenciado pelo próprio trabalho dos corpos informáticos, né? E aí, tanto que eu criei um trabalho específico para o bacharelado, que foi o Caribunda, que é um carimbo de bunda. Foi um carimbo que eu desenvolvi durante todo o bacharelado. Essa questão tem tudo a ver, assim, as cores da performance, tem vermelho do circo, né? O próprio nome é um nome que soa nome de palhaço, né? Nome engraçado. A performance em si, ela é engraçada, a roupa, né? A roupa parece uma roupa de um palhaço, assim. Então, a questão do bacharelado foi para entender essa questão do circo, e depois eu queria entender tudo interligado na licenciatura, né? Com esse desejo de levar adiante, de lecionar, de poder atuar dentro da sala de aula, né? Então, o bacharelado ele foi um trampolim mesmo para poder pesquisar essa questão da performance, a questão do circo, e um trampolim para poder cair dentro de uma sala de aula e poder lecionar como agora, né? Como estou agora na Secretaria de Educação. Ótimo. Não, agora eu estou me lembrando, porque, de fato, já tem, né, alguns anos que que você fez o TCC comigo, e eu me lembro dessa questão da caribunda, justamente, do processo performático, né, que você fez no bacharelado, e que aí, claro, agora eu estou começando a entender e pensar junto com você, que é um diálogo, porque uma vez que você, no bacharelado, trabalha com essa questão do corpo, da performance, de se perceber como artista, né? Porque aí o artista no sentido de uma nomenclatura bem ampliada do termo, né? O artista visual, né? Aí, quando você vai para a licenciatura, sua preocupação está mais na perspectiva de sala de aula, como que você transpõe, como que você leva um conhecimento seu, autoformativo e formativo pelo conhecimento da licenciatura para a sala de aula. Então, fazer essa retrospectiva, esse olhar, né, que você fala para si, né, retrospectivamente, por onde eu passei, quais foram as questões determinantes na minha vida, né? Por que no bacharelado eu fiz tal coisa? Como que agora eu posso transpor, a ideia do trampolim é excelente também, né? Como que eu posso me jogar, né, pular para a sala de aula, mas sem perder a essência, né? Sem perder quem é o Henrique, né? O artista Henrique Siqueira, né? Que é o nome artístico que você usa, de Siqueira, e pensar nessa essência do artista que está lá na sala de aula, que é o professor, artista, professor, pesquisador. Então, isso é muito interessante até para o, né, pro estudante, né, que eu sempre penso onde chegará esse vídeo, né, as pessoas que vão assistir na semana, dos alunos do nosso curso, e que podem pensar, nossa, então eu posso utilizar,
né, a minha história, coisas que eu gosto, para aplicar num TCC em licenciatura e, consequentemente, em sala de aula. Porque, às vezes, o sujeito que se forma, ele fica muito assim, nossa, mas eu tenho que ensinar cor, linha, ponto, forma, plano, eu tenho que ensinar os elementos visuais, eu tenho que ensinar a história da arte cronologicamente, e não, você pode ensinar tudo isso de acordo com o modo como você olha o mundo. E, claro, pensando também como que os seus alunos, né, os futuros alunos que você terá, olham para esse mundo. É o que você falou anteriormente, né? Você está dando aula para crianças que não têm em casa o que comer, mas começou a tocar violino, porque é o alimento da alma, né? A arte é o alimento da alma. Então, Exatamente. aquilo pelo menos cria nele uma alegria, que cria uma expectativa, né? Uma questão assim de uma perspectiva. Eu gosto mais de perspectiva do que expectativa, né? Porque perspectiva leva para frente, expectativa às vezes é frustrante. Então, acho que cria nos sujeitos uma perspectiva, né? De algo que a orquestra, a banda, a música, né? A gente hoje, sobretudo, a gente vê tantas histórias, né, de vida com a música, esses programas televisivos que eu acho que cabe mencionar, o próprio The Voice, né, que você tem lá aqueles talentos aí afora, e que, claro, é um programa importado, copiado de outros modelos, mas ele atende à nossa realidade, né, das crianças que estão ali se jogando para experimentar, e dali sairão novos talentos, né? Ali já são talentos, mas sairão assim futuros profissionais da música, artistas. Então, isso que você, né, apresentou do bacharelado para a licenciatura é muito interessante, até para não ter essa separação, né? Ou é artista ou é professor, é uma coisa, não pode ser a outra, uma coisa impede a outra, não. Os campos dialogam, né, Henrique? Você, hoje, eu acho que como professor, o quanto você usa da dramaticidade, né, do teatro, das experiências que você tem. Você deve utilizar muito isso, com certeza. Sim, essa questão das artes visuais, né, da performance, você utilizar a performance dentro da sala de aula é fantástico. Então, você percebe, eu, no caso, fazendo o bacharelado, eu senti a necessidade, e por que não a licenciatura? Por que não dar aula, né? Então, foi crescendo, e aí até a oportunidade que eu tive, né, de fazer a dupla licenciatura. Então, um complementou o outro ali, a necessidade foi crescendo, e eu fui lá, me joguei, né, como eu falei, do trampolim, pulei. E aí, até cair dentro de uma sala de aula e experimentar isso. Cada dia ali você tem que ensinar alguma coisa e como que eu vou fazer isso, né? E aí você vai lembrando das suas experiências dentro da universidade, dos textos que você trabalhava, né? Como você vai trabalhar isso. E aí você utiliza a performance para você dar aula, né? É completamente... É completamente possível, por que não utilizar a performance para dar aula, né? Utilizar o teatro ali para você se expressar, para você se aproximar, né, do estudante ali, do aluno. Então, são questões que elas perpassam ali aquele conhecimento que está ali naquele momento, mas elas ficam, né? Elas ficam ali para você. Uma hora você acha que não faz sentido, de repente você está utilizando ali em sala de aula ou em em outro contexto, no caso. E no teu caso particular, você apenas redefiniu, posso dizer assim, esses conceitos, porque eu me lembro que na própria TCC você trouxe muitas experiências com workshops, com quadrinhos, trabalhando com projetos, né, pelo FAC, pela FUNARTE, esses projetos que você mencionou anteriormente. Então, você né, tinha devolutiva para a sociedade, que você fazia encontros, oficinas, né, você denominou de oficinas, workshops, com crianças, né, de escolas, de ONGs, ensinando o HQ, o quadrinho. Então, você já anteriormente, né, vivenciou uma experiência docente, de cunho não formal, porque você não estava necessariamente no âmbito da escola, que, claro, te alimentou, né, te deu subsídios para você, né, pensar isso depois no âmbito escolar, de uma escola, né, do GDF, ou seja, da instituição. E, claro, eu acho que o desafio, né, apesar da professora dizer, eu quero um professor de violino e tal, e você ter o conhecimento, que é fundamental, mas é um desafio, né, porque
quando a gente fala de música na escola, né, de orquestra, de organização de material, dos instrumentos que você teve que afinar, é um diferencial e é um desafio, porque quando a gente pensa em artes plásticas, artes visuais, pensando nessa nova nomenclatura, é mais fluido no sentido da potência ou daquilo que você pode usar como materiais reciclados, uma série de coisas, né? Não que a música não possa fazer uma banda com sucata, coisas alternativas, mas eu estou dizendo que o engajamento, às vezes, com a música, a disciplina, essas questões assim de espaço, né? Um espaço que tenha acústica. Eu não tenho, né, domínio, eu tenho um domínio básico, né, de música, mas assim, eu fico imaginando aula, né, de música numa escola, às vezes toda, que aqui as escolas são todas horizontais, né? O barulho invade a outra sala. E eu falo, quer dizer, eu estou falando isso e lembrando da minha experiência lá no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na escola que eu dei aula, Rosa da Fonseca. Era uma escola plana, também horizontal, que nós tínhamos um professor de música quando eu entrei, logo assim que eu ingressei na escola em 98, 99. Ele dava aula de flauta, né? Porque era o instrumento que tinha. Então, alguns professores falavam, mas, nossa, mas esse som, né? Ainda bem que ninguém falava barulho, né? Ah, esse barulho, esse som, né? A gente está dando aula, esse som. E ele não tinha espaço, porque o auditório não tinha acústica. Então, eu acredito, né, que para você é uma experiência prazerosa, mas é também desafiante, né, do ponto Com de vista. certeza. É muito interessante falar nisso, porque, por exemplo, na arte do circo, nós trabalhamos literalmente com a arte do improviso, né? O circo, o palhaço, ele improvisa ali, ele trabalha com essa questão do improviso, ele lida com essa questão no dia a dia. Por exemplo, ali a gente está apresentando, às vezes, na rua, um cachorro late, e aí você tem que trazer esse latido ali para a sua apresentação, né? Então, isso se dá também na escola, ali, você tem que lidar com o improviso, né? Então, eu nem vou falar que eu já improvisei na sala de aula ali para poder dar certo, porque foram muitas histórias, mas realmente, assim, não foi fácil, né? Porque você sai com um diploma na mão, mas aí, quando você vai na prática ali, você vai ver como é que é, e aí você tem que dar tudo de si. Mas tá certo, a gente tem um certo medo, né? O novo, ele sempre dá esse medo na gente, né? Essa mudança de vida ali, porque você muda de vida completamente, né? Você está lidando ali com uma sala de aula, e aí você tem um público te assistindo ali, e aí o que você vai fazer? Qual é a sua performance da vez? Então, isso traz um medo, traz uma insegurança, e na hora você utiliza todos os seus artimanhos ali. O circo, o palhaço, o professor, o desenhista, o músico. E aí, isso tudo são o que eu tenho para oferecer, e eu utilizo isso como uma fortaleza, né? Esse conhecimento que eu busquei, que foi adquirido na universidade, na especialização, isso me dá aquela segurança de estar ali presente, de estar ali, falar, eu sei porque eu estou aqui, né? Então, isso é importante também, ter te dar essa segurança, né? E aí você utiliza de todas essas artimanhas para você conseguir trabalhar isso, conseguir trabalhar uma música, mesmo numa escola ali, com aluno gritando, porque música ali é o som, né? Você lidar com o som. Uma escola que tem gritaria demais, e aí, como é que você vai fazer, né? A professora, a diretora, ela me achou bastante corajosa. Ela falou, olha, eu gostei de você porque você é corajoso. Mas valeu a pena. Eu arrisquei e deu certo, assim, tá dando certo até hoje. E aí teve horas assim que eu utilizei o desenho ali para explicar a música, por exemplo, eu utilizei o arco do violino, ele tem a crina de cavalo, né? E aí eu desenhei um cavalo no quadro para explicar que o arco, você não pode pegar com a sua mão suja lá na crina, né? Porque ela absorve a gordura, absorve a sujeira, então eu tive que explicar coisas assim de uma forma que totalmente performática, assim. E chamava a atenção dos alunos, e eu conseguia lidar isso. Claro que não foi assim de primeira, né, de imediato. Foi uma experiência assim bem catastrófica mesmo, porque você chega aquele barulhado, você não sabe por que você está ali, e aí você vai se apegando no seu conhecimento, nas suas bases adquiridas ali. Muito bacana, Henrique. Eu acho que você está fazendo um trabalho
super diferenciado assim, nesse sentido. E, claro, a gente vai voltar a conversar até sobre essas experiências de sala de aula, que eu acho que a gente tem muito o que contar, né? Você contar as suas, eu contar as minhas, que são justamente esses desafios, né? Vou passar agora para o tópico seguinte do nosso diálogo, que seria a vinculação com a coisa da experiência de pesquisa e de escrita, porque todo trabalho de conclusão de curso, como a gente falou anteriormente, tem um tema que pode, né, surgir em decorrência de experiências em diferentes disciplinas, né, de uma temática que o aluno já ingressa na universidade com aquilo na cabeça, eu gosto de tal período da história da arte, eu gosto de tal objeto, de tal artista, enfim. Ou então ele vai, ao longo do curso, aprimorando, como você mesmo falou, faz a disciplina de elementos de linguagem, arte e cultura visual, pesquisou o riso, que tinha a ver com palhaço, né? Toda essa coisa aí que a gente vai experimentando. E no teu caso particular, eu me lembro que os nossos primeiros encontros, né, para a orientação, tem aquela conversa inicial da gente pensar em 3 caminhos, né? Eu sempre gosto de conversar com os alunos no primeiro encontro para pensar, né? Qual é a sua ideia, o que você fez, né, anteriormente em PI, o que você fez no bacharelado, o que você vai desdobrar na pesquisa da licenciatura, considerando que tem um compromisso ali com a questão da teoria e da prática, da questão pedagógica, ou como a gente, né, eu tenho atuado nos trabalhos vinculados à formação e autoformação, o lugar da formação, que entraria na licenciatura, né, como que o sujeito se forma, autoforma e tudo mais. Então, como é que foi para você, nesse momento que é crucial, né? Você já tinha um diploma de bacharelado, mas você estava almejando o segundo, né, que era da licenciatura, quer dizer, fez a especialização, outro trabalho de conclusão também, que é uma monografia, né, na especialização. Então, você já passou por diversos momentos que são vinculados a esses ritos de passagem, né, dessas gradações, desses movimentos de formação. Como é que foi a experiência de pesquisa e de escrita? Perdão. Não tem problema. Então, essa experiência de pesquisa e de escrita, ela como eu tinha falado do copo, né? Eu gosto sempre de utilizar metáforas, né? Ela, para mim, foi como um espelho, assim. Se olhar no espelho e me enxergar ali como um artista, e me enxergando ali, fazendo esse caminho, essa trajetória, né? Então, essa experiência da escrita, da primeira escrita, não foi muito fácil do bacharelado, foi uma experiência, assim, nova, bem árdua mesmo, não foi nada fácil para mim, mas com o passar do tempo, você vai se acostumando, você vai se adaptando com aquela escrita, né, com aquele pensamento, mas você trazer isso, olhando para você, pensando sobre o seu trabalho, é muito mais profundo, né? Para mim foi muito mais profundo, né? Então foi uma questão assim de tentar entender por quê, né? Por que eu estava trilhando aquele caminho, tentar entender por que eu estava ali, né? Por que eu tinha feito aquela escolha. Você se coloca nesse caminho, assim. Então, quando você se coloca frente à escrita, você se coloca observando e pensando sobre essas questões, assim, como se você tivesse colocado ali. Pô, você fez uma trajetória, aí você chega em frente ao espelho e você começa a falar para você, olha, você é assim, você trilhou esse caminho à esquerda, você trilhou um caminho à direita, por isso, assim, assim, assado. Então, com o passar do tempo, por exemplo, com a segunda escrita da licenciatura, para mim foi muito mais fluida do que do bacharel. Até porque pela falta de experiência da escrita, né, acadêmica, que eu não tinha anteriormente. E aí, da segunda vez, quando eu fiz o bacharelado, a licenciatura foi mais fluido para mim. Eu tinha mais concreto essa imagem minha e sobre o trajeto que eu tinha percorrido. Então, quando eu me olhei ali, a minha imagem frente ao espelho, me observando, pensando sobre o porquê que eu tinha feito aquilo, já estava muito mais fluido e o texto ele fluiu mais, a escrita e também todo a minha
linha de pesquisa, toda a bibliografia que eu já tinha em mente, ela foi surgindo e com uma certa fluidez, posso dizer assim. Então, tanto que depois isso também continuou na especialização, tanto que na especialização falar sobre o Mamulengo foi assim, tranquilo, porque eu já tinha falado sobre a questão da cultura popular, né? Na questão da autoformação, na minha trajetória de vida, né? Minha pesquisa da licenciatura, eu tinha falado sobre esse tema da cultura popular. E a partir desse pontinho aí, eu levei para a especialização e falei sobre o Mamulengo, o teatro de Mamulengo, a cultura popular, né? Por que é patrimônio cultural? Então, e aí eu fui trilhando esse caminho. Então, a escrita acadêmica, eu acredito que com a experiência mais de leitura, com a experiência de escrita, ela vai se tornando mais fluida e vai se tornando mais parecida, né? Eu vou me enxergando mais naquela escrita. E isso facilita bastante o processo, quando você se enxerga naquele texto. Agora, eu falo assim porque às vezes a gente escreve uma coisa e fala, mas parece comigo, sabe? E aquilo ali dificulta mesmo o processo de você se entender, de você criar, de você até prosseguir, né? Dar continuidade naquela escrita. Então, quando você se enxerga, quando você torna fluido essa escrita, e até mesmo o tema que você trabalha, né? Quando você se enxerga mais, quando você tem paixão, né? Pelo tema que você tá escrevendo, isso se torna mais fluido. Então, para mim, foi assim, essa experiência. E quando você fala dessa questão, né, de se ver, é a dimensão da escrita de si, que eu acho que você usa no seu TCC essa expressão, que está vinculada à pesquisa narrativa e autobiográfica, né? Claro, considerando que necessariamente o seu TCC não tinha um viés autobiográfico no sentido de trazer toda a história de vida, né, de uma forma mais linear. Então, você pontualmente, né, transitou em alguns momentos específicos que você buscou na memória, na experiência vivida, para dizer quem era o sujeito da pesquisa. E aí é interessante, né, você trazer essa questão de se ver, né, de olhar e se ver no tema, no próprio título, né, quando a gente pensa no título, você se vê no título, a própria capa, a imagem que você bota de capa é a sua imagem, né, com aqueles sapatos característicos, né, do palhaço. Então, isso torna a pesquisa mais orgânica, ela é uma pesquisa que a gente consegue também ver o sujeito da pesquisa, né? Diferente da pesquisa, às vezes, distanciada, né? Onde a gente tem objetos de estudo, tem o sujeito, só que o sujeito não aparece, porque ele fica, né, preso, às vezes, numa escrita em terceira pessoa, né, falando como se ele fosse outra pessoa, ou não utilizando a primeira pessoa, que eu me lembro que sempre gera, né, pelos orientandos uma dúvida, mas eu posso colocar dessa maneira? Eu acredito, eu penso. Sim, porque é você que é o senhor, né, daquela pesquisa, você que o orientador participa, mas é o sujeito que encaminha. E você está colocando opiniões, questões a partir da teoria, mas você se posiciona, né, quanto às questões que você considera importantes naquele trabalho. E aí entra nessa perspectiva do que eu, né, do que a teoria chama e do que eu até enfatizo, que seria essa escrita de si com intensidade narrativa. Né? Eu já até utilizei, eu acho que eu comentei que você pedia até autorização na época, eu usei o teu trabalho do Douglas para fazer um artigo sobre essa questão de escrita de si, né, que eu apresentei no congresso, depois publiquei capítulo de livro, porque é importante retomarmos também esses trabalhos que têm essa impregnância, né, do sujeito que fica visível, né, que escreve sobre si mesmo, que acentua essa escrita de si, mas com essa intensidade do narrar, que é, de fato, o que nós estamos também fazendo aqui, né, pensando num diálogo, pensando numa entrevista narrativa, onde todos os elementos que você apresenta, que você conta, eles ganham uma intensidade, porque eles estão vinculados a uma veracidade, a uma verdade que está vinculada à sua história de vida, à sua trajetória. Então, isso ganha, né, para a gente, para o outro, uma importância muito significativa no processo formativo do sujeito. Seja ele autoformativo,
né, de cunho pessoal, naquilo que a gente busca, tanto quanto na universidade, que é a instituição formadora, que está vinculada a esses lugares que a gente precisa, enquanto instituição, para nos, digamos, nos diplomar, né, que é uma palavra muito bonita, né, a diplomação, no momento final do curso, que agora é trabalho de conclusão de curso no currículo novo. Antigamente você ainda pegou diplomação em artes visuais, né, o processo do TCC. Então, eu acho um momento muito bacana. A gente já está caminhando para o finalzinho, né, desse nosso encontro, e agora eu vou pedir para você fazer alguma consideração final sobre essa experiência também de retornar, né, no momento de pandemia, onde as coisas estão acontecendo no mundo virtual, né, e falar alguma coisa que você considere importante para esses sujeitos que vão nos assistir, que vão participar aqui da Semana de Extensão, acessando o nosso vídeo. Então, essa questão da pandemia, ela foi importante falar, né, sobre isso, porque de início assim, foi bem caótico mesmo, eu acho que para todo mundo, né, até entender o que estava acontecendo, saber da seriedade, da gravidade, que é o que nós estamos passando, né? Então, essa questão da pandemia, ela foi bem marcante. Eu mesmo, eu meio que, no início, né, eu estava bem fechado, eu estava bem bloqueado mesmo, e eu me bloqueei, como até uma forma de proteção, assim, para poder enfrentar esse momento pandêmico, né? Então, e falar sobre arte, ela liberta a gente. Falar sobre arte, ela é libertador, falar sobre arte. Falar sobre o meu trabalho, falar sobre quem é, né, o artista Henrique de Siqueira, e isso é libertador e isso torna para mim o desejo maior, né, de dar continuidade, de continuar pesquisando essa coisa da autoformação, tanto que eu falei do mestrado, vou levar adiante, né, quero sim continuar com essa questão da autoformação e levar isso mais a sério, por que não, né, pensar isso de uma forma mais profunda e continuar pegando esses pedacinhos do copo que eu falei, né? Esse copo, eu acho que ele nunca vai se formar. Então, um pedacinho que você vai pegando e vai juntando, até um dia você achar, poxa, tá legal. Ou não, então você nunca vai achar que tá pronto ali, né? Então, isso é a nossa trajetória de vida, né? Então, esses pedacinhos de cacos, de vidro que nós vamos encontrando na nossa vida, isso é fundamental para o nosso processo de autoformação, para o nosso processo de formação de vida como cidadão, né? Você se conhecer, você olhar para si, isso não tem nada melhor. Você olhar para você e entender o que você quer, aonde você quer chegar, né, com esse trabalho e por que você faz esse trabalho. Então, pesquisar sobre a autoformação das artes, ali dentro das artes visuais, e pensar sobre essa autoformação, é isso, é você olhar para si e se compreender como artista, como cidadão, como pessoa, né? E então, é isso, essa questão da universidade, ela faz isso, ela faz você olhar para si, compreender melhor qual a sua trajetória, onde que você quer chegar. Então, a universidade, ela realmente auxilia com esse processo, né, de você se enxergar como pessoa, como artista, como cidadão. Acho que é isso. Sim, e essa coisa do copo, né, como você falou, esse copo ele pode estar de forma representativa até completo, de forma assim, né, ele em algum momento ele está completo, mas numa dimensão muito de um simbólico, né, mas você nunca vai completar porque nós somos incompletos por natureza. E eu acho que Exatamente. estão trazendo a própria teoria bakhtiniana da filosofia da linguagem, aquela coisa da incompletude do sujeito, né, que somos atravessados por diferentes vozes, sujeitos, né, essa própria questão aqui que eu pensei para a entrevista dialógica, né? Então, não é uma pergunta e uma resposta, é um diálogo, porque a gente é formado justamente nesse processo de interação, um com o outro, né? Você te oferece coisa, eu te ofereço, então o diálogo ele acontece, né, nesse sentido interativo. Então, esse copo, por mais que a gente tenha o copo
né, concreta, a gente pega um copo, mas o copo simbólico, esse copo que é o sujeito, ele nunca está pronto, porque o processo de formação ele é permanente, é constante, a aprendizagem não cessa nunca, né? Aprendemos ao longo da vida, já tem os teóricos que estudam sobre aprendizagem ao longo da vida, que a aprendizagem não está lá na escola, né, nos 9 anos, na universidade, no ensino médio, não está nesses lugares. A gente passa por esses lugares, aprende, né? Mas a aprendizagem é ao longo da vida. E você, particularmente, né, porque aqui eu conheço você, então a gente, né, dialogou muito, você é um sujeito que busca aprender todos os dias, né? Você tem essa característica que é sua, da sua própria natureza. Né? Tem sujeitos que, às vezes, mais, tá bom, terminei o ensino médio, né, agora eu vou trabalhar, e pronto. Tem outras pessoas que têm outro tipo de, enfim, de intenção com a vida. Mas você é uma pessoa muito pulsante nesse sentido, né, de buscar sempre coisas novas. E eu acho que o professor tem essa característica, né, de estar sempre pensando no que é melhor para os alunos, o que eu posso oferecer, conhecimento, desafios, né? A sala de aula é um eterno desafio. Receita pronta não existe. Não, hoje mesmo eu fui almoçar e aí achei uma loja de música e estava vendendo sinos, aí eu falei, isso vai ser interessante. Então, essa questão de buscar conhecimento, de trazer, de modificar, de observar o seu cotidiano ali é constante mesmo. Né? Nós temos que ter isso no nosso trabalho, né? Você já pensou no sino como elemento, como um aditivo, como algo para dialogar com a música em sala de aula? Exatamente, já pensei, falei, pum, bateu um start, falei, pô, vou fazer isso. Então, e aí a gente vive em função disso, né? Mesmo que você está de folga, você está ali, uma questão que não tem nada a ver com sala de aula, mas de repente bate o start e falou, acho que isso tem a ver com a sala de aula, posso levar para os meus alunos. Então, professor é igual mãe, ele está sempre pensando nos seus alunos. Não, e aí você pensa também naquele elemento de fácil acesso, é o sino que você pode comprar, às vezes vai usar o dinheiro do próprio bolso, o seu dinheiro particular para comprar o sino, para associar. Então é isso, né? O professor tem essa característica de estar levando coisas novas e claro, né, pensando sempre naquele sujeito que está lá esperando por ele, né? Porque exatamente. Eu sempre falo para os alunos, eu estou a hora ali, porque é meu compromisso com vocês, né? Porque o professor tem que estar naquele momento ali, porque os alunos estão esperando por ele, né? Então a gente não pode atrasar e é um compromisso ético com esses sujeitos, né? Henrique, eu quero te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade, pelo seu aceite em participar dessa semana de extensão com esse vídeo, né, trazendo a sua história, as suas experiências. Isso, de fato, vai colaborar significativamente com a comunidade interna, externa e, sobretudo, com aqueles sujeitos que estão no nosso curso, lá no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Claro, para eles, sobretudo, se inspirarem também, né, em pessoas como você, em pessoas que já se formaram, estão aí em busca de conhecimento, né? Não terminou na graduação, entrou na sala de aula, agora vou dar aula e acabou. Não, é permanente. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito pela disponibilidade e outros vídeos surgirão para nós falarmos de nuances aí da sua experiência com a música, com as artes visuais em sala de aula, para a gente poder dialogar sobre outros aspectos aí da dimensão formativa do professor, dessas narrativas que o professor vai construindo ao longo da sua trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos, né, que façam proveito aí de cada momento, de cada conhecimento que vai construindo, né? Então, espero ter contribuído e agradeço de verdade ao professor, né? Por isso que possamos ter mais oportunidades como essa. Até mais, professor. Obrigado, Henrique. Até logo para todos. Vou fazer o encerramento agora do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.